Bom dia, meus aliados! Bom dia, então, velho. Assustaram aí, né? Que tá demorando, né? E aí, resolvendo um monte de troço aqui, correndo e tal. Aí eu coloco até o relógio para despertar, para eu poder sentar. Tava comendo um pãozinho, mais um pãozinho, porque o almoço tá ficando pronto aqui, cara. Tá complicado, hein, velho, de concentrar na vida, hein, velho? Você tá louco, tá cheirando maravilhoso aqui o almoço, cara. Deixa eu ver aqui, opa, bom dia, Isadora, bom dia. Professor, a gente sofre com isso todo dia. Não é só você, não. O cheirinho passa, a barriguinha faz... Meu Deus. Sacanagem, velho. Vamos lá, vamos abrindo os... Bom dia, Glória, bom dia, Mariana, bom dia. Vamos abrindo as câmeras, ordem aí da galera. Eu não vou contar nada pra vocês, vou contar um segredo pra vocês. Hoje o pessoal lá da coordenação entrou no meio da minha aula, velho. O pessoal tá entrando na aula aí pra checar se o pessoal tá... Como é que tá o procedimento aí, se o pessoal tá ligando a câmera e tal. Os caras entraram no nada aí, Danilo, já ficou esperto, já ligou a sua aí, né? Fica esperto, liga a sua aí, porque a galera tá entrando aí, cara, tá? Ó, de novo, hein? Vias do Infinito Ser, compra o seu, garante o seu lá na Livraria Franco, tá bom? R$38. Na hora que papai estiver indo no centro da cidade, fala com o papai, hein? Compra o seu. Dia 7 de novembro vamos contar com uma live com a presença do Rubênio Marcelo, autor do livro No Escuro... no escuro... Então tá no breu aí, né, velho? Tá no breu, né? Tá massa. Não dá nada não, Daniel, não dá nada não. Só liga a câmera, velho. Só liga a câmera. Aí, viu? Aí, viu? Na luz do celular dá pra ficar massa. O pessoal quer que liga a câmera. Cara, fica gravado, então liga. Aí, ó. É o Batman, ó, louco. Como é que é? Outra pergunta ali? Deixa eu ver. Tem PDF do livro, ó. O Katsu? Não, cara. Porque é um livro novo, né, velho? Esse é um livro de 2016, entendeu? Então tem pouquinha coisa sobre o livro, você não vai encontrar resumo, você não vai encontrar nada, tá? O que você vai encontrar vai ser uma versão, sim, online para comprar. Fiquei sabendo hoje, porque eu estava falando do livro no 3º ano, e o colega falou que comprou a versão online. Então já deve ter a versão online para vender, tá? É um livro de poesias, um livro que você tem que ficar experimentando aos poucos, tá? Mas compra o seu, vai lá na Livraria Franco, R$38, fica ali na Maracaju, antes do Pontilhão, tá? Chega lá, fala que você é aluno do referencial, aluno do professor Gessé, não vai ganhar desconto, perigoso ele cobrar mais caro. Sacanagem, não vai fazer diferença nenhuma. Mas fala lá que você é aluno da escola, que você veio comprar o livro. Por quê? Porque é tema da UFMS, cara. Você tem que ter o livro em casa, tá? Para que, provavelmente, aí eu já não sei dizer, né, se ele vai repetir, vai naquele site Livros Pirata. Será que acha? Acha nada. Eu falo que não acha, tá? Eu falo que não acha, mas tudo bem. Porque é muito novo, cara. Por exemplo, qualquer outro livro da lista da UFMS você encontra, porque é domínio público, entendeu? Mas só que esse daqui eu tô para falar que não acha, tá? Vias do Infinito Ser, o Rubênio Marcelo, tá? Tá bom, então? Muito bem, meus amigos, feito o jabá, fica esperto, tá? Essa semana eu já libero a programação do AVA, tá bom? Então eu já vou liberar a programação. Todo mundo adora o AVA, velho. Vou liberar o AVA sexta-feira, tá bom? Aí vocês fiquem espertos com a atividade do AVA, tá? Vocês gostaram do novo formato do AVA? Com toda sinceridade, eu não sei me achar lá, não consigo me achar. Então, senhor, se tivesse funcionando direitinho, eu até teria gostado, mas não tava funcionando direito? É mesmo, velho? Você acha que não tá funcionando legal, cara? Eu não sei. Para eu colocar atividade, funcionou, tá? Não funciona no celular? Ih, velho, bom, ó, eu para colocar atividade, eu tive que colocar no noite. Mó rolo com esse água. Falaram que na nova reformulação, no site, a gente ia ter acesso a livro. Até agora, esse negócio de livro não abriu. Mas pelo celular, tipo, tem vez que não aparece, não abre atividade, e às vezes aparece só videoaula e não aparece exercícios, e quando você assiste a videoaula, conta como você, atividade não feita, né? Porque você precisa fazer... Claro. Daí a gente tem que entrar no site, entrar na atividade para liberar no celular.
Meu senhor, aí faz o seguinte, É muito vai tentando, tal, tenta no Note, vai tentando, porque faz parte da plataforma, né, que a escola comprou, cara, e tudo isso daí, vocês têm que reportar pro Edilson, tá? Não funcionou, tal, reporta para ele, porque daí o pessoal vai tomando as providências, porque tudo isso aí é pago, cara, a gente paga, entendeu? Então o negócio tem que funcionar, irmão. Eles são obrigados a fazer funcionar, tá? Tá bom, então. Então, beleza. Então, faz favor comigo, hein? Abre a apostila, tá? Abre a apostila na página 129. Eu tenho a apostila aberta aqui. Deixa eu ligar o WhatsApp aqui. Professor, Vias do Infinito Ser de qual autor mesmo? É o Rubênio Marcelo, tá aqui, ó. Rubênio Marcelo é o autor aqui, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, tá? É um camarada que vive conosco aqui, ele é nordestino, tá? Mas ele vive aqui conosco em Campo Grande há muito tempo, então toda a carreira dele artística ele desempenhou aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Então por isso que está na lista do livro regional, o livro aqui do estado. Rubênio Marcelo, Vias do Infinito Ser, tá? Rubênio Marcelo. Okay, obrigada. Beleza, minha amiga. Então vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui o endereço da Livraria Franco aqui para vocês. Não sei se ele vai aí no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar. Vamos ver o que vai acontecer. Nunca fiz isso, deixa eu ver o que vai acontecer. Colar, vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele não habilita. Então tá bom, então, não dá nada. Tá aqui a arte, tá, da Livraria Franco, tá bom? Se você quiser tirar um print aí da tela, tá bom? Tira um print da tela, Vias do Infinito Ser, Livraria Franco, aí onde ele tem disponível. E aqui, uma arte, né, da nossa live, tá? A live que a gente vai ter aqui com a presença do Rubênio Marcelo, ele vai falar do livro dele, tá? Então a gente às vezes fica naquela, né? Vamos perguntar para o professor, que o professor fala tal. Você vai ter oportunidade de perguntar para o próprio autor do livro, que vai ser algo muito legal no dia aqui, a live que nós vamos fazer aqui na escola, no dia 7/11, tá? Professor, o senhor está apresentando? Eu não tô? Deixa eu ver. Pra gente não tá aparecendo. Oh, meu Deus do céu, eu não tô, colega, desculpa. Então vamos lá, vamos fazer tudo de novo. Então não tô apresentando. Agora vai lá, quer ver? Agora vai lá. Qual vai ser a história de hoje, meu Deus? A história de hoje, que é a história... Caramba, vamos ver qual vai ser a história. Não, vamos fazer a atividade do livro, velho. Aqui, ó, a arte da Livraria Franco, tá bom? Que o Aloysio Franco mandou para mim, o dono da livraria. Então, aqui no caso, o endereço, tira um print da tela aí. Tira um print da tela, Vias do Infinito Ser, só encontra lá, tá? Não encontra nenhuma outra livraria aqui de Campo Grande, tá bom? E aí, aqui, a arte da nossa live, da atividade aqui da escola, tá? Que daí, volto a dizer, você vai ter oportunidade de conversar direto com o autor do livro, Vias do Infinito Ser, Rubênio Marcelo, vai estar conosco, tá bom? Participando da live, certo? Muito bem. Pega o livro agora, pega o livro e vamos fazer aqui uma leitura proposta pelo livro na página 129, que é a proposta do Vidas Secas, tá? Então começa assim a atividade do livro, ó. A literatura também é feita de relatos muito realistas e cruéis. Então, aqui, uma característica muito importante dessa prosa realista, eu acho que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, na medida que fui contando as histórias, tá? Que é a verossemelhança. O que é a verossemelhança? A palavra vero vem de verdade, né? É o princípio latino que vem da palavra, que vai dar origem à palavra verdade, vero, tá? Então, é a verossemelhança, por quê? Porque as histórias, elas podem ser fictícias, de personagens fictícios, a história fictícia, contudo, os lugares, eles são reais, tá? Então, por exemplo, na hora que eu contei para vocês Gabriela Cravo e Canela, tudo acontece ali, na cidade de Ilhéus, entendeu? Na hora que eu contei para vocês Dona Flor e seus dois maridos, Salvador, tá bom? Na hora que eu contei para vocês ali O Tempo e o Vento, então ele acontece em regiões específicas ali do Rio Grande do Sul, que você pode visitar, tal, são características locais reais. A cidade de Santa Cruz não existiu, né?
Santa Cruz, o nome da cidade? Acho que é. Mas o entorno, tudo ali, tudo existiu, tá? Inclusive ali o conflito do federalista, né? A Guerra dos Farrapos, chamada Guerra dos Farrapos, tá? Neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cenário do sertão. Então, experimenta comigo aqui o fragmento de Vidas Secas de Graciliano Ramos, fragmento que tem na apostila, página 129, tá? Me acompanha aí? Diz ali o capítulo 1, mudança, tá? Diz assim: na planície os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam pausado bastante na areia do risco seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Legal, né, cara? Bem descritivo, né? Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado, quer dizer, segurado no colo aqui, tá? No colo. No quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrinho, cambaio, o aió a tiracolo. Aió é o borná, né? A sacola dele. O aió a tiracolo. A cuia pendurada numa carreira presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Aí a fala, né? Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas, esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou as 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se e um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinha deixado os caminhos cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Continuando. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. E a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou que alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda sem a Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíram sobre os peitos, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis, né? Interjeição gutural, som gutural, aquele som que faz com a garganta ali, né? Só tá? E a viagem prosseguiu mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Deixa eu ajeitar aqui, para continuar.
Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca, e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado. Morrera na areia do rio, onde havia descansado. À beira de uma poça, a fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú da folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de pés perdido na caatinga. Se a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamentos, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade o papagaio, que andava furioso com os pés até apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declamando a si mesma que ele era mudo e inútil, não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco, e depois daquele desastre viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia, arremedando a cachorra. As manchas do juazeiro tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpargatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares duros, como cascos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo de caminho, avistou um canto de cerca. Encheu a esperança de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha, calou-se para não estragar força. Não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a seca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombras. A Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os como mulambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada em uma raiz, adormecia, acordava. Enquanto abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Graciliano Ramos, Vidas Secas. É muito importante você notar o ritmo da narrativa. Notem que o ritmo da narrativa, ela é como algo tão linear, que ela parece ser um sonho. Concorda comigo? E aí ele fica repetindo as palavras e as ações e as atitudes, ora que elas mudam, horas elas se sobressaem sobre a Vitória, ora sobre Fabiano, nitidamente como se fosse um sonho, né? Talvez a insolação do lugar, o deserto do lugar, a sensação de fome, né? Tudo isso retratado pelo Graciliano Ramos, tá? E aí, o que acontece? O Graciliano, ou melhor, o livro, ele propõe algumas atividades. Vamos lá? Eu já tenho as respostas aqui. Vamos só fazer aqui o do livro e você anota aí no livro, tá? A obra Vidas Secas, 1938, é notória no universo ficcional e literário.
marcadamente regionalista, revela um posicionamento social e crítico sobre o sofrimento da seca no Nordeste na década de 30. Após ler o fragmento inicial desse livro, converse com a turma sobre as questões a seguir, depois registre suas conclusões. Vamos lá? As descrições do cenário, a situação bem explícitas e realistas. O que está sendo narrado? Está sendo narrado a viagem dele, está aqui escrito, né, a peregrinação, a caminhada da família em meio à seca, em meio à fome, em meio ao cansaço. Então você concorda comigo que tudo isso torna a narrativa inebriante? Inebriante, por quê? Porque eles estão com fome, eles estão exaustos, né? E o sol, né? O sol castiga. E o menino teve um desmaio, o princípio de um desmaio, aí o pai pega o menino, coloca na cacunda, né, e termina a trajetória até a sombra mais próxima, não é? Então, veja bem, tudo isso é muito inebriante. Então, o que está sendo narrado? A caminhada da família, a caminhada de uma família que está com fome, uma caminhada da família uma família que está cansada, uma caminhada que é feita no sol, tá bom? Tá colocado aí, preencha aí certinho, tá? Número 2, quem são os membros dessa família? Claro, é o Fabiano, que é o pai, assim a Vitória, que é um grande paradoxo, né? Concorda comigo? Eu já falei desse paradoxo, né? O nome Sinhá era o nome dado às donas de escravos. Então, toda senhora era chamada pelos escravos de Sinhá. Entendeu? E o nome dela é Sinhá Vitória, né? Quer dizer, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa, né, para cima, tal, só que ela é uma retirante, pobre, né? E vive ali em meio à derrota, né, da fome, da seca e do cansaço. O que é um grande paradoxo, né? Os paradoxos, eles não terminam. Um grande paradoxo é o nome dos meninos. Os meninos não têm nome. É menino mais velho e menino mais novo. Então, são 4 integrantes da família, só que eles contam 6 por causa da cachorra, a baleia, tá? E por causa do papagaio que será comido, né? Ou melhor, foi comido ainda há pouco, né? Teve que ajudar na fome deles aí. Então, eles contam 5 pessoas, contavam 6 com o papagaio, tá? Então, tá bom, então. 3, marque e releia os trechos que descrevam a aridez dos lugares por onde iam. Então, vê bem, no lugar ele fala a respeito da lama seca que cortava o pé, né? Cheios de espinhos, cheios de folhas secas, cheios de lama seca, né? Então, o sol é muito comum isso no Nordeste, né? Aquilo que a gente chama de vereda. O que é vereda? A vereda é um rio, um riacho que seca, tá? Então, no tempo da seca, aquele riacho, ele exaure, ele seca. Aí fica só o caminho dele, aquele caminho que forma é chamado de vereda, tá? Então, é muito comum no sertão. Normalmente só ganha o nome de rio, aquele rio que não seca, tá? Então, o exemplo disso é o São Francisco. O São Francisco é um rio próprio, né? Ali que vai morrer ali no Nordeste, ele nasce aqui no Sudeste, né? Nasce ali na Serra da Canastra, né? Quase que nasce no Centro-Oeste, tá? Nasce ali na divisa de Minas Gerais com Mato Grosso do Sul e Goiás, bom? E ele cruza em boa parte no Nordeste agora com a transposição do Rio São Francisco chegando até o Ceará, tá? Mas há uma descrição dessa aridez do lugar, onde? Nos espinhos, na lama seca que cortava os pés, tá bom? Muito bem. 4, trace um paralelo entre a secura real, cruel e brutal das condições de sobrevivência dessa família, com a secura também cruel e brutal das relações entre os familiares. Primeira coisa que a gente pode assinalar, eles falavam pouco. Lembra? O papagaio, ele era inútil, porque o papagaio não falava. Mas como é que o papagaio ia falar? Se eles não falam. Então, é uma família que não dialoga. Então, durante todo o trecho, o que a gente tem? A gente tem o pai praguejando, ou excomungado, né? Como é que é a outra expressão que ele usou lá? Não sei o que, do diabo, como é que ele chamou o menino lá? Excomungado, depois anda condenado do diabo, né? Anda condenado do diabo. Então, é uma família que pragueja, né? Ao invés de conversar. Então, existem palavrões, xingamentos, tá? Outra coisa também, eles não conversam, eles não dialogam, né? E aí, num pequeno momento, os sentimentos, eles são confusos também, tá?
Por quê? Porque no primeiro momento o pai pensa em deixar o menino, mas ele tem pena do menino, coloca o menino nas costas. Então, um misto, né, de brutalidade, de um misto que ora é um abandono, ora é uma compaixão pelo filho, né? Aí ele fala e dá uma sugestão aqui. Comente com os alunos que o trecho demonstra de forma bruta e com traços de realidade que aqueles fatos, embora até aceitos pela sociedade local, causavam graves lesões às relações humanas. Os fatores da secura, a discriminação da cultura e a realidade entranhavam também na forma como o sertanejo no destino na época se relacionava. Então, como existia a seca, como existia uma determinada preconceito em relação ao nordestino, também aquilo ali se externava em relação um ao outro, né? Então ele se tratava com uma determinada rudeza. Você vê que se a Vitória não falava, só emitia um som gutural, e o menino, tanto o menino maior quanto o menino menor também não falam nada, e o pai só pragueja, né? Só lança pragas no meninos. Inebriante, que chique, o que significa? É o seguinte, inebriante é aquilo, a origem da palavra, né? Aquilo que deixa tonto, tá? Então, aquilo que vai confundir o senso, confunde a realidade, né? Inebriante é a gente quando a gente tá com fome, chega a estar bêbado de fome. Inebriante é aquilo quando a gente tá bêbado de sono. Bêbado de sono é fácil, né? Você recordar, né? Bêbado de sono, assim, né? Desse jeito, tá bom? Muito bem. Tipo, eu agora, não fala isso, não fala. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, essa foi uma atividade do livro, preencha aí, tá? E aí o livro vai nos dar várias características desse romance de 30. Primeiro aspecto que eu já ressaltei, a verossimilhança. Então é muito importante ele descrever como que era esse sertão, como era a aridez desse sertão. Então a verossimilhança é uma característica muito importante desse romance de 30. Os lugares podem fazer parte da ficção, as pessoas, os personagens, mas os lugares onde a parada rola é um lugar real. Então, é uma cidade da Bahia, é o interior do Nordeste, é um interior do Rio Grande do Sul. Então, são lugares que existem. Não é a terra do nunca, você tá ligado? O que eu quero dizer? Não é um lugar imaginário, não. É um lugar que realmente acontece. Linearidade da narrativa. Então, você viu que eu fiz a maioria das histórias? Eu contei a história do início, meio e parte do fim, né? Que ele traz como exemplo aqui o Vidas Secas, foi que eu fiz também com Graciliano Ramos no São Bernardo, lembra? São Bernardo, ele não é linear. São Bernardo começa com o nosso personagem escrevendo as memórias dele, com a casa vazia, a casa empoeirada. Aí, à medida que ele vai escrevendo, ele volta à história, e a história passa a ser linear. Então, existe uma linearidade da narrativa. A narrativa tem início, meio e fim. Por mais que ela não comece assim, mas depois, no decorrer da narrativa, você vai encontrando onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim, tá? Por quê? Porque são todas histórias que, no fundo, elas querem o quê? Contar a respeito desse lugar, desse elemento, né, característico, desse lugar característico de onde a história foi extraída, tá? Uma boa noção temporal e espacial, isso mesmo. Muito importante, a linguagem. Então, você viu ali, o condenado do diabo, o excomungado. Então, eles vão reproduzir a linguagem das pessoas no sul do país, uma determinada linguagem, no Nordeste uma determinada linguagem, né? Vai soar diferente, mas é diferente mesmo, a linguagem da Bahia, do baiano, né? Então, uma coisa é o nordestino lá de cima, né? O nordestino ali do Ceará, ali do sertão, do Agreste. Outra coisa é o falar ali do baiano, mais próximo do litoral, igual o Jorge Amado faz, tá? Então, a linguagem é um elemento importante que caracteriza essa prosa de 30, tá?
Outra característica, a estrutura da história, tá? Por serem romances de cunho crítico e social e terem como embasamento para a criação a realidade concreta, a estrutura histórica é facilmente identificável, isto é, percebemos sem dificuldade a estrutura econômica e social a qual pertencem os personagens. O período histórico também é de fácil percepção, você vê, é durante o tempo da Guerra dos Farrapos, é durante o tempo do fim da Guerra do conflito das missões, né, que é onde chega o Pedro Missioneiro ferido, né? Então, a gente consegue situar a história dentro da nossa história nacional. A maioria dos romances dessa geração apresenta relatos em que se revela estrutura histórica agrária. Entretanto, há também os romances de estrutura urbana, que é o caso de Dona Flor e seus dois maridos, tá? Nas obras de temática rural, vê-se grandes senhores de terra como personagens. Já nas obras de temática urbana, são mostrados personagens provenientes das camadas populares, que é o caso de Capitão de Areia, que é o caso também de Dona Flor e seus dois maridos, tá? Caso aí de Capitão de Areia, de Jorge Amado, é um exemplo disso. Já a classe média está representada nos romances urbanos de Érico Veríssimo, no caso ali, O Tempo e o Vento, né, que fala a respeito, né, dos grandes produtores de terra, etc, etc. E a tipificação social. Então, os elementos são tipificados, né, socialmente. O caso de Vidas Secas, os retirantes. No caso de Capitães de Areia, os meninos de rua. No caso de Dona Flor e seus dois maridos, as pessoas que vivem ali em meio aos prostíbulos, em meio às jogatinas, é o subúrbio de Salvador, tá bom? Então, sempre personagens tipificados. E, claro, muito importante, tá? O regional levado a universal. Porque, veja bem, em todas essas histórias, qual que é o fundo? O fundo são o quê? São os abismos profundos da alma humana. Eita, eu fui longe, hein? Lembrei agora esqueci o nome do autor. De Paulo Cândido, né? Os abismos profundos da alma humana. Por quê? Porque todos esses regionais, eles têm que motivo? O motivo é mostrar algum sentimento universal. Quando eu relatei a respeito de São Bernardo, o que aconteceu? Em São Bernardo, a história acontece numa fazenda, tem toda a história de um homem que produz, um produtor rural que se casa, mas na verdade a história gira em torno do quê? A história gira em torno daquela pessoa que encontra o grande amor, só que ela não consegue reconhecer. Ela massacra o grande amor, até que o grande amor se vai, né? No caso dele, ela se foi porque ela morreu. Pode ter acontecido dela ter ido embora realmente, né? E aí a pessoa fica sem. A pessoa é o grande responsável. Ela perdeu o grande amor. Ela perdeu a oportunidade de reconhecer a pessoa que ama. Por isso que eu falo com vocês, qual é a primeira oportunidade que você tem de demonstrar amor ao próximo? Em casa, com o papai e com a mamãe, tá bom? Então não perde esta oportunidade. Lembra do personagem de São Bernardo. Quando o tempo passou e a esposa tinha falecido, já não adiantava mais nada. Ele perdeu as forças de tudo. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de reconhecer o amor da única pessoa que o amou verdadeiramente. Entende? Então não deixa essa oportunidade passar com o papai e com a mamãe. São as pessoas que te amam incondicionalmente, tá? Então, tá certo, a gente é família, a gente briga, a gente discute, mas veja, lembra de São Bernardo, não perde a oportunidade de dizer pro papai, papai, eu te amo, não perde a oportunidade de dizer pra mamãe, mamãe, eu te amo, entendeu? Então, na verdade, eu tenho um regional, que é a fazenda, mas na verdade ele quer falar sobre o universal, entendeu? Que é esse sentimento que o nosso personagem vive, é aquela frase, né, o homem, a mulher, irá se tratar da mesma forma como trata os pais. Verdade, cara. Isso aí é um segredo, sabia? Isso é um segredo. Então você tá namorando um menino, você quer saber como é que ele vai te tratar, então você tá apaixonada por ele, você quer saber como é que ele vai te tratar? Te dou um conselho. Vai na casa dele e vê como é que ele trata o papai e como é que ele trata a mamãe. O jeito como ele tratar o papai e a mamãe vai ser o jeito que ele vai te tratar. Entendeu? E isso serve para os meninos também.
tá? Isso é um segredo da vida, é um segredo. Então, você está apaixonado pela menina, quer casar com a menina? Visita a casa dela. Presta atenção no jeito que ela trata o pai, o jeito que ela trata a mãe. Se ela manda o papai calar a boca, manda a mamãe calar a boca, com certeza ela vai mandar você calar a boca. Entendeu? Eita, pega, velho. Você viu o que é isso? É o alarme dizendo para eu calar a boca. Entendeu? Já acabou, cara. Você vê, velho. Deixa eu fazer chamada, irmão. Você tá louco, irmão. Tá certo isso daqui? Tá certo, cara. Medir 25, tá certo. Vamos lá? Depois eu prossigo, tá bom? Com esse universo, esse regional que reflete no universal. Eu quero que você perceba, tanto em vidas, como em São Bernardo, eu quero que você perceba também em vidas secas, eu quero que você perceba em Dona Flor, seus dois maridos, eu quero que você perceba também em O Tempo e o Vento, como esse regional vai incidir sobre o universal, tá bom? Isso mesmo. Então vamos lá? Agrega o pessoal, eu nem abri aqui o negócio da chamada ainda. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Chama a galera aí, junta aí a galera. Quem que eu vou chamar agora? Vou chamar o primeiro B, pode ser? Eu não vou nem perguntar, porque senão você vai falar assim. Não, por favor. Pelo amor de Deus, faz no ar. Eu acho que tem que ser o A. Tem que ser a ordem alfabética. Será? Eu também acho. É alfabético, hein? Então tá bom. Chama o pessoal do segundo A, chama a galera aí. Vamos lá. Não, do B, o senhor sempre faz do A. Não, faz do B, cara. Faz do B. Faz do B. Viu? Por isso que Começa do A, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Começa do A. Olha o alfabético, hein? Mantém desgraça. Por isso que eu falo pra você, tem que ser a ditadura mesmo, irmão. E eu sou o ditador, você tá ligado? Então vamos lá, vai. Começa aí do segundo A. Aí, ó, os dias estão todos zoados aqui. Deixa eu arrumar os dias aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Pá, certinho. Chama a galera do segundo A. Vai lá, chama lá. Vai lá, alinha lá. O segundo A. Ana Luísa Soares. Presente, prof. Ótimo. Akemi Franco. Aqui. Muito obrigado. Alessandra Okama. Presente. Ótimo. Alexandre Bittencourt. Aqui. Ana Júlia Moreira. Obrigado. Já pode ir almoçar, mas não. Pode ir lá já. Fala no chat. Tá no chat, Ana Júlia? Ana Luísa Arce. Eu. Ótimo. Ari Vargas. Presente. Ótimo. Daniela Teodósio. Presente. Ótimo. Danilo Souza. Presente. Ótimo. Emily Barbosa. Faltou. Faltou? Opa, faltou. Emily Ventura. Faltou. As Emily não vêm na aula, né, velho? Quando que a Emily teve presente? Uma das Emily. Mas tá bom, larga a mão, deixa pra lá. Felipe Correia. Também não lembro. Felipe Correia. No chat. Ótimo. Felipe Oshiro. No chat. Ótimo. Fernanda de Figueiredo Viana. Fernanda? No chat. Ótimo. Gabriel de Lima. No chat. Ótimo. Gabriela Cavalcante. Eu. Ótimo. Glória Nantes. Eu. Ótimo. Guilherme Presente. Cara. Isso aí. Gustavo Kiel. No chat. Ótimo. Herbert Augusto da Silva. Faltou. Oh, meu Deus. Isadora Marques. Presente. Ótimo. Isadora No chat. Yuka. Isadora Yuka. Faltou. Faltou mesmo? Faltou. Então tá bom, então. Vai lá. João Vitor Moreira. No chat. Ótimo. Juliana Cipollini. Júlia, tá no chat. Obrigado, Júlia, desculpa. Agora sim, Juliana Silva. Faltou. Faltou? Tá. Larissa Daniele. Presente. Ótimo. Luana Matos. Faltou. Faltou. Mariana Brito. Faltou. Faltou. Matheus Aracaki. Faltou. Oh, Jesus. Milena Amaral. Presente. Ótimo, minha amiga. Nathalie Okama. No chat. No chat. Ótimo, então dando falta já. Nicole Simabuco. Faltou. Faltou. Rafael, só tem um Rafael só. Presente. Ótimo, meu rei. Rodrigo, também só tem um Rodrigo. Ótimo, meu rei. Sérgio, só tem um Sérgio só. No chat.
Ótimo. Vitória Menezes. Presente. Ótimo. Yasmin. No chat. Ótimo. Nicole Matos. Faltou. Nicole, último. Meus amigos do segundo A, bom almoço, tá? Vão lá matar. Eu vou desligar aqui Tchau, prof. Até hoje à tarde. até daqui a pouquinho. Eu vou desligar a sala, depois eu mando outro link, tá? Mas bom almoço para vocês. Olha lá, o pessoal do segundo B, cara, linha aí. Axa. Presente. Ótimo, minha amiga. Aina Rosa. Faltou, professor. A Aina tá aí? Ela Bom almoço. faltou. Faltou. Tá. Alana. Faltou. Faltou. Oh, meu Deus do céu. Ana Beatriz. Presente. Ótimo. Ana Caroline. Faltou. Faltou. Deixa eu tirar aqui. Ana Júlia. Faltou também. Eita, pega. Ananda. Eu. Ótimo. Ariane Escobar. Faltou. Oh, Jesus. Arthur Salomão. No chat. Ótimo. Beatriz Oliveira. No chat. No chat, ótimo. Carlos Eduardo Silva. Faltou. Faltou. Daniel Bittencourt. No chat. Ótimo. Eduardo de Oliveira. No chat. Eduardo Pinesso. Eduardo Pinesso. Não? Não? Faltou? Faltou. Fernando Fávaro. No chat. Ótimo. Isabela Alves. Faltou. Isabela Juliana. Presente. Ótimo, minha amiga. José Marco Pereira. Faltou? Tá. Júlia Fernandes. No chat. Ótimo. Camila Varela. Faltou. Katsu. Faltou também. Faltou. Cauê Messa Andrade. Faltou. Oh, papai do céu, viu? Vamos lá. Leonardo de Moraes. No chat. Ótimo. Lucas Patrizzi. Aqui, professor. Você é o cara, velho. Ludmila Fonseca. Aqui. Ótimo. Manuela Flores. No chat. Ótimo. Maria Fernanda Moreira. Eu. Ótimo, minha amiga. Maria Luísa. Eu. Ótimo. Mariana Gonçalves. Faltou. Opa, faltou. Matheus Orlando. Tô no chat. Professor, você Ótimo. marcou a Manuela? A Manuela? Manuela Flores, chamei. Você colocou presença pra ela? Coloquei presença. Ah, tá. Tá certo. Coloquei falta, não. Natan Miranda. Faltou. Oxe, Jesus. Otimã. E aí, bebê? Você é o cara, velho. Paulo Henrique Nunes. Faltou. Paulo. Pedro Henrique Garcia. Opa. Rafael Grace, da família Grace. Mano, velho. Rafaela Reis. Tô no chat. Tá no chat. Rafaela Santana. Faltou. Milagres acontecem, né, Axa? Então! Rafael tá dormindo. Atropelando. Wesley dos Anjos. Faltou também. Eita, pega. Elise Marvel. Eu. Ótimo, minha amiga. Felipe Barbosa Acosta. Fala tu, menor. Fala, mano, velho. Vai se tomar. Professor. Brabíssimo, brabíssimo. A Fernanda Figueiredo falou que tá presente, ela é do A. Fernanda Figueiredo? Ah, tá. Então, peraí, deixa eu abrir o A lá certinho, então. A do A, né? Já fiz aqui a chamada aqui, já tá pá. Segundo A, Fernanda Figueiredo. Deixa eu ver aqui. Fernanda Figueiredo. Fernanda Figueiredo, presente. Fernanda Figueiredo, alguém falou aí, presença para ela aí, tá? Tá presente, tá bom? Certo, então? Bom almoço, meus amigos. Bom almoço. Tchau, professor. Obrigado. Pois não. Um abraço. Professor, bom almoço. Tchau, bom almoço, menino, que o cheiro aqui. Bom almoço. Tchau. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Até.